Gente, hoje, quinta-feira, é dia dela. Cecília Antipoff, guardiã das crianças, está com a gente toda quinta aqui na segunda edição do Central 98 e já está aqui no estúdio com a gente. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Carolzinha, João, Bom quem dia. está aqui com a gente, nossos ouvintes. Estamos de volta. Cecília hoje falando sobre crianças agitadas na hora de dormir. Você tá ali naquela expectativa, vai colocar pro soninho e começa, meu filho, a agitação danada. Cecília, é comum. Eu tive uma fase até com Clarinha, que é muito novinha, que na hora que eu ia colocar ela pra dormir, ela tinha que circular o quarto inteiro e não queria vir pro colo de jeito nenhum. O que eu fiz foi deixar. Eu deixava ela brincar bastante solta ali, ficava observando. Na hora que ela cansava, ela voltava e vinha pra deitar no colo e dormir. Mas não sei se foi a técnica correta ou se a gente já tem que fazer aquele momento, aquele ritual. Tô falando de uma bebezinha, né? Ela tem um aninho só, mas imagino que o desafio vai ficando maior à medida que as crianças crescem. Deixa eu escutar o João. Como é que é lá, João? Olha, Cecília, depende do dia, sabe? Sabe o que acontece muito lá em casa? Quando os meninos estão cansados, e aí, assim, pra dormir até é tranquilo, mas o sono não é tão tranquilo. Eu percebo muito isso, assim, quando os meninos estão bem cansados, né? Por exemplo, o Arthur ele joga futebol segunda, quarta e sexta. Então, na segunda-feira, que já vem do cansaço de um final de semana, normalmente na segunda-feira, depois do futebol, ele dorme e aí de madrugada ele levanta, vai pra minha cama e reclama disso. Eu vejo, não sei se tem relação, mas o sono é mais agitado. Agora, para dormir, a gente sempre fez uma rotina. Então, essa rotina acaba que ajuda um pouco, mas não é todo dia, né? Não tem como a gente falar que todos os dias são as mesmas coisas. Engraçado que no meu caso, Cecília, foram exatamente assim, umas 3 semanas que ela ficou assim. A gente tem o ritual do sono dela também, de fazer o banho, né? Colocar uma musiquinha relaxante, a luz já bem fraquinha pra ir vestindo a roupa, fazendo a massagem, tudo. E aí, eu vou pro quarto dela, ela tem aquela cama montessoriana, então a caminha dela já é no chão. Ela tem acesso livre ao quarto dela, é um quarto todo seguro, ela pode andar lá à vontade sozinha, não tem problema. E aí, eu ia com ela pra caminha pra fazer a amamentação, e ela simplesmente não queria, e queria sair, ia brincar no quarto, ia bater palma, dançar, pular, saía da cama, voltava pra cama, empurrava a bola de pilates que tem lá no quarto dela. E aí ficava uns 10, 15, 20 minutos brincando. Eu também não interagia muito, ficava observando, assim, não vou exaltá-la mais, né? Não vou atiçar ainda mais. E aí depois ela voltava sozinha pro colo, vinha mamar pra dormir. E aí depois parou, a gente viajou. Na verdade, acho que depois da viagem ela voltou e agora, quando a gente já vai pro quarto, ela já dorme direto, assim, não tem mais essa fase. Gente, mas a Clarinha é demais, né? Essa Clarinha, eu vou te contar, 10, 15, 20 minutos você tá no lucro, Carol. Isso aí é fichinha, pelo que muitos passam, né? Inclusive eu. Claro que a gente, para falar de sono, é um assunto muito complexo, né? O sono da criança tem sim, João, a ver com o dia. Né? Tem a ver a criança que tem uma rotina do brincar fora, dentro, que se alimenta de uma forma adequada, né? Que tem a presença ali da mãe e do pai, o investimento afetivo. A tendência é que o sono ele seja de mais qualidade, seja um momento gostoso. Agora, olha que interessante que você identificou. O dia mais intenso corporalmente, o sono ele tende a ser menos fluido na nossa perspectiva, né? Que estranho, né? Mas com a gente também é assim. Quando você também é assim, João. Assim? Você sempre fala. Você esqueceu, João, que você também é assim? Porque eu já não durmo direito, então eu tenho que pensar em qual A dia gente, foi quando isso. tem dia intenso demais, isso é comum no adulto. Nossa, eu tô com muito sono, muito cansada, mas o sono não vem, porque o corpo tá ali acelerado, né? Olhar pro dia é importante. Agora, e outra coisa que Carol trouxe que é fundamental, né? E que o João também trouxe. Ritual do sono. O que significa isso? Significa que a gente precisa preparar as crianças para o momento do sono. Tem criança que luta com o sono. O Ian já esbravejou, falou, mamãe, eu quero falar com o Deus para desfazer a noite. Bravíssimo. Isso depois de 1 hora no escurinho, música relaxante, fazendo carinho. No momento que era a hora de dormir, e ele bravo. Eu falei, por que você quer falar com Deus para desfazer a noite? Porque eu não gosto de dormir. É uma criança do movimento, clássica, né? Para ele, dormir é perda de tempo absoluta, assim. Ele acha uma afronta.
eu preciso preparar. O que é preparar, né, Carol? É o banhozinho, a casa com menos luz, menos estímulos, os adultos menos agitados, de preferência desligar a TV, né? Porque TV normalmente à noite é aqueles noticiários maravilhosos, né? Que a criança escuta muitas vezes o que o adulto está assistindo e não tem condição emocional e nem cognitiva de elaborar, e aquilo fica lá. Então, é o ritual do sono, né? É o banho, a casa mais escurinha, mais silenciosa. E no momento ali, muitas vezes as crianças vão precisar da nossa companhia para que elas se acalmem. E eu vejo muitas famílias lutando com isso porque escutam muitos... Como que eu posso chamar isso? Muitas pessoas falando que não pode ficar junto de jeito nenhum, tem que deixar a criança dormir sozinha desde sempre. Sim. E eu falo que não tem que nada disso. A gente tem que, se a criança precisa de amparo para dormir, se ela precisa de companhia para se acalmar, o Ian já verbalizou para mim, mamãe, o meu corpinho não me obedece nessa hora, eu preciso mexer. Ele falou isso. E aí quando ele falou isso, eu respirei fundo, estava nervosa nesse dia, porque já tinha 1 hora que eu estava ali. Eu falei, filho, entendi. Então deixa o seu corpinho mexer. E é o que você falou, Carol. Não sei se a gente fez o certo, mas eu deixo. Se a criança está movimentando, mexendo, dando cambalhota na cama, levanta, senta, levanta, deita, tem algo ali que precisa dar vazão. A gente não precisa ficar indo contra, cerceando a criança, punindo. Se você levantar, mas qual que é a nossa postura? Eu fico quietinha. Sim. Eu fico deitada em silêncio. Eu fazia isso, só observando. E eu vou convocando. Filho, já deu. Agora tá na hora de dormir. Dá a última movimentada aí. E como eu deito com a Mel e com o Ian, no início da noite, eu falo... É a hora das conversas. Dos relatos, da declaração de amor, dos desabafos, aquilo que eles lembram lá da escola, que aconteceu, que foi ruim, aparece nessa hora. Com os dois eu tenho que mediar, cada um vai falar a última coisa. Aí fala, aí depois quer falar de novo. Então é um momento que eu queria dizer, né, para as famílias, que dormir para a criança pode ser um processo. E tá tudo certo. Nem todas são como a Clarinha, que falam boa noite, mamãe, boa noite, papai, beijo, deita e dorme. Essa aí é a visão do sonho. Mas ela dorme comigo, na verdade. Mas ela vem, porque ela ainda amamenta, né? Então, assim, quando ela tá, por exemplo, hoje a gente vai pro quarto, mas ela não dorme sozinha. Eu colocar ela na caminha, nem quero que ela tenha essa autonomia, até porque pra mim é um momento muito legal também de ir com ela pra cama. E se as pessoas entendessem a profundidade dessa conexão, desse momento, acho que ia ter menos fantasmas em relação a isso. Sim, nesses dias que ela queria brincar um pouco antes de dormir, eu pensei justamente isso. Eu falei, gente, ela tá precisando gastar energia. E como eu trabalho fora o dia inteiro também, exatamente. Às vezes é a conexão. Eu não ficava, nossa, não vou estimular e trazer brinquedo e nada, mas eu ficava observando o que ela estava fazendo, conversando com ela de vez em quando. E aí, dava, sério, 20 minutos, ela vinha, subia na caminha dela, que é no chão, e vinha pra mamar e dormia. Simples assim. Então, eu respeitava o momento. Porque se eu fizesse o contrário, aí era ela querendo ir contorcendo, e aí não querendo mamar e querendo sair. Eu falava, gente, eu não vou lutar contra isso. Você trouxe o ponto-chave, Carol. O que é o ponto-chave? Muitas vezes, mãe e pai saem para trabalhar o dia inteiro. Isso. E aí a Clarinha tá lá com a vovó, os meninos estão na escola, depois no futebol. À noite é a hora que a criança, desde pititica, ela já entendeu que agora é o nosso rolê, agora não tem mais nada, mamãe não sai para trabalhar, papai não sai. Então é uma hora que, eu até brinco, eu falo que a sabedoria organísmica da criança, ela comunica, papai e mamãe estão disponíveis. Como que eu vou me desligar agora? Se eu tô morrendo de saudade, se é agora que eu quero me abastecer. Então, a gente precisa abrir espaço e tempo para esse degustar, o estar junto. É a hora que às vezes as crianças querem pular no nosso colo, fazer carinho, dar umas agitadas ali. Quanto mais eu abro espaço para esse extravasamento, melhor. Deixa eu trazer um caso aqui. Olha, o querido Flávio mandou aqui, ó. Meu filho tem 5 anos. Agora que ele tem o quarto individual dele. Levamos ele para a cama, fazemos ele dormir, mas na madrugada ele acorda e vai para a nossa cama. Como proceder? Ou tem que proceder nesse Como nesse proceder? Flávio, obrigada pela sua pergunta. Se de madrugada ele vai para sua cama, minha sugestão é, ele chegou, abre um espaço bem gostosinho para ele entrar, abraça de conchinha, dá uma cheiradinha no cangotezinho dele e só curte. Não tem nenhuma
contraindicação para isso. Nós somos mamíferos, o seu filho é um filhote de mamífero, o mamífero dorme abraçado, juntinho. Ah, mas a criança vai ficar dependente. Quem fala isso não entende sobre desenvolvimento infantil, tá? A criança se tornar dependente do adulto não é porque ela foi aconchegada na hora de dormir, não é porque ela teve amparo físico, é por outras questões, que aí a gente vai olhar no contexto, mas não existe contraindicação alguma para amparo, para colo. E lá em casa é assim que acontece. Eu falo que cada noite é uma sinfonia. Sim. É assim, cada dia é num contexto. Tem dia que, mamãe, alguém me chama, eu vou lá. Fico um pouquinho, volto para minha cama. Tem dia que me chama, eu vou lá, tô tão cansada, durmo lá. Tem dia que a gente adormece todo mundo na minha cama. Tem dia que me chamam, vão para minha cama. E não tem o jeito certo. Eu queria que as pessoas desconstruíssem isso. A gente tem muito essa questão, acho que vem de né, conselhos antigos de falar que a criança tem que ter essa autonomia desde pequena. Na verdade, ela não tem que ter, né? Vamos falar autonomia. Como é que se constrói a autonomia e a independência enraizadas, de verdade, tá? A criança, ela vai construir a sua autonomia e sua independência se ela teve a possibilidade de vivenciar a total dependência com segurança, tranquilidade, sem tensão, no momento propício, que é na infância. Mamãe, tô com medo, a criança tem 5 anos, eu vou lá, filho, tudo bem sentir medo, mamãe tá aqui, vou ficar com você até você dormir. Eu também sinto medo às vezes, tô aqui. Ponto final. Meu filho está pedindo minha companhia para deitar, para se aconchegar. Eu não só posso, como eu devo amparar. Quanto mais eu amparo, e aí tem diferença, tá? Em amparar o nosso filho, eu estou amparando, dizendo, eu estou aqui, você pode contar comigo, você não está sozinho. Eu estou fortalecendo ele emocionalmente. O que deixa a criança dependente? Assumir uma postura de mimar, de fazer para ela e por ela o que ela já sabe fazer no cotidiano. Eu, de repente, entrar na frente, não permitir que ela vivencie as experiências no cotidiano. Agora, o aconchego, o dormir, o amparo, eles fortalecem emocionalmente. É o contrário do que essa visão antiga. E o que eu leio por antiga, Carol? É uma visão sem um amparo científico. Porque hoje a gente tem aqui o entendimento do desenvolvimento infantil, de como que o cérebro da criança funciona e amadurece, de como que ela se desenvolve emocionalmente. Tem a ciência para comprovar. E uma coisa que a gente observa, que é importante falar também quando a gente fala isso, as pessoas, né, fizeram que era melhor dentro daquela realidade que elas viviam, né, com as informações disponíveis que elas tinham à época. Não é uma questão de julgamento. Quando a gente fala, mas tá falando que fizeram tudo errado. Não, gente, era o melhor que se tinha, porque se acreditava ser com toda boa intenção. Mas a gente vai evoluindo, tem os estudos, tem as pesquisas, né, profissionais que estão ali aplicados para entender aquele desenvolvimento. E hoje tem um jeito melhor, se descobriu um jeito melhor. Foi uma evolução. Acho que é sempre bom pontuar isso, porque senão fica parecendo que a gente só fica fazendo uma crítica. Não, fizeram tudo errado. E na verdade não é isso. Eu falo que de duas uma, Carol. Ou, o que nossas mães, pais ou adultos que cuidaram da gente, ou fizeram porque acreditavam que era o melhor naquele momento, ou porque era o que davam conta. Às vezes, né? Nós somos, já falei isso aqui, nós somos a primeira geração de mães e pais que está estudando criação de filhos, né? E aí, falar de sono, a gente cai num outro lugar. Essa abordagem de amparar, de acolher a criança, dá mais trabalho. Sim. Do que eu deixar a criança chorando ali, aquele treinamento do sono, que o adulto acha que a criança desenvolveu autonomia. Não desenvolveu autonomia, não. Ela só, a sabedoria organísmica dela entendeu que eu tô sozinho, ninguém me ampara, então deixa eu desligar. Tuf, ela desligou. Não adianta chorar que ninguém vai ver, Não adianta chorar. Quando você falou desse tema, Cecília, eu já vi na minha cabeça direto. É a criança que tá agitada ou o pai e a mãe que tá cansado e quer dormir? Na mesma hora já vem na minha cabeça. Porque eu acho que todos nós, a gente passa por isso. Eu passo por isso todos os dias. Eu também. Eu acordo de madrugada, né? Eu chego aqui muito cedo na rádio. Então, tem dia
durmo quase nada. Mas e a gente fica na cabeça assim, pô, tá agitado demais, mas na verdade é você, a gente que tá cansado demais e precisa dormir para ter um bom dia, né? O próximo dia é bacana. Então, isso tem que entrar na balança também, né? A gente tem que, né, respirar, dar um passo para trás e falar assim, vamos acalmar. A criança, ela precisa disso. Agora, posso deixar 2 perguntinhas? Pode, claro. Na verdade, é uma pergunta e eu quero dicas. É claro que assim, a gente, né, cada um faz de um jeito, mas coisas que são legais pra gente ter né, pra criança ter ali, ou brincar, ou ficar menos agitada. Dá uma dica aí para as pessoas. E eu quero uma questão que sempre vem nas conversas, quando você conversa assim, pô, meu filho não dorme. Ele tá em salto de desenvolvimento. Isso é verdade? Isso é mito? Acontece isso mesmo? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho na volta do Central 98, segunda edição. Cecília continua aqui com a gente. Antes de ir pro break, só falar de um assunto bem sério com você, porque é essencial ter água em casa, além de uma coleta e tratamento do esgoto feitos corretamente. Gente, mas para não faltar, faça a sua parte, viu? Use a água de forma consciente, tome banhos mais curtos, feche a torneira na hora de escovar os dentes ou fazer a barba, lave o carro usando o balde, faça a diferença. Se tem movimento, tem Copasa. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Central 98, segunda edição, vai para um rápido intervalo e a gente já volta com ela, guardiã das crianças, Cecília Antipoff. Segura aí. E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a quinta-feira vai ser de céu um pouco mais fechado, com mais nuvens. Apesar disso... Nesta segunda-feira nós vamos tirar uma dúvida. Qual o melhor queijo de Minas? Falando com um especialista, o Café com Leite recebe o governador de Minas, Romeu Zema. Pronto para a conversa? Prontíssimo, tô degustando os queijos aí para ver qual que é o melhor. Então, nesta segunda, você vai acompanhar o Café com Leite aqui na Rede 98. Sente Vitória na passagem pelo bairro Caiçara, o que causa uma pequena fila. Vem pro Fit, compressão, Fit muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Tem 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar. Pressão conecta mais pro seu corre não parar. Ouve site Beat, vem também pro Fit. Compressão WhatsApp, é sem limite. Compressão mensal tem 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos pra YouTube, mais WhatsApp ilimitado. Compressão, você se conecta mais com o seu corre. Já está em BH. O Thiago precisa de oportunidades, precisa de terapias para se desenvolver, precisa de ser efetivamente incluído na sociedade. Ele precisa do Instituto Mano Down e o Mano Down precisa de você. Doe agora e ajude o Thiago e centenas de crianças a conquistarem um futuro de oportunidades. 12 GB livres para usar como quiser, mais 3 GB exclusivos para YouTube. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Assistindo Central 98, segunda edição. E fique ligado na nossa programação, porque tem muita notícia, esporte, entretenimento e, claro, muito humor. Rede 98, porque você precisa. Evite banhos longos, mesmo em dias frios. Feche a torneira na hora de escovar os dentes ou fazer a barba. Para lavar o carro, use balde de água. Você faz a diferença. Se tem movimento, tem Copasa. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A melhor pós-graduação deve ser numa universidade reconhecida no Brasil e lá fora, e ter professores altamente qualificados. Pós-graduação PUC Minas, para grandes possibilidades, uma das maiores universidades do país. Entre as 5 preferidas pelos empregadores do Brasil, cursos presenciais, online com aulas ao vivo ou EAD com videoaulas. Inscreva-se pelo pucminas.br/pós.
Na Estrela Bet, quem divide o palpite multiplica a diversão. Participe da Copa em dobro e aumente suas chances de ganhar na Euro e Copa América. Aproveite as super odds, free bets e muito mais. Jogue com responsabilidade. Que tal aquele almoço diferente e irresistível? Bora pro Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Coco Bambu e a hora. 98 agora 11:02. BH, prepare-se para uma noite inesquecível. For Fun, sábado 20 de julho no B-Fly Hall, antigo Arena Hall. Uma das maiores bandas dos anos 2000 celebra 23 anos com a turnê Nós. For Fun, no B-Fly Hall. Garanta seu ingresso na Eventim. Realização 30E. Apoio Rede 98. Você ouve Rádio 98.3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta, Central 98, segunda edição. Tamo de volta. O papo aqui tá bom demais, que a gente continua o bate-papo, claro, no intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz pra você as atualizações, porque ela, Cecília Antipoff, guardiã das crianças, continua aqui com a gente na segunda edição do Central 98. Mas antes de retomar essa conversa, aquele recado pra você rapidinho, porque eu sei que você tá aí no desespero, financiou um carro, moto ou caminhão, as prestações não estão cabendo no seu bolso? Estão altas, atrasadas, o banco tá ameaçando tomar seu bem? Aquelas ligações de cobrança que não param. Gente, calma e ligue agora 2566-2701. 2566-2701. Saiba como quitar sua dívida com o banco ou reduzir imediatamente o valor da sua prestação. Você sabia que você tem direito de discutir seu contrato com o banco? Mas você pergunta, por que o banco vai diminuir minha parcela? E eu te explico. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber e por isso suas prestações estão muito altas. Ligue agora ou então chama no WhatsApp 2566-2701, 2566-2701. Fale com um consultor para você o 2098. O cálculo dos juros abusivos é de graça, viu? E após o cálculo, você terá uma assessoria para parar de pagar 2 carros, sendo que você comprou um só, né? Não dê seu dinheiro suado para o banco assim, não. Ligue ou mande seu WhatsApp agora, 2566-2701. É fixo e o WhatsApp também, 2566-2701. João deixou 2 perguntas para Cecília aqui na saída do bloco. João, para quem está ligando agora, a gente falando sobre crianças agitadas na hora de dormir. Nossa colunista Cecília Antipoff, psicóloga infantil e da família, guardiã das crianças, está aqui com a gente. E João vai repetir as perguntas aí. Diga lá, João. Na primeira, Carol, a minha pergunta foi porque a gente, em conversas, né, de pais, meu filho tá agitado, não dorme, ou tem um sono bem agitado. Tá em salto de desenvolvimento. Isso existe ou é só um mito que as pessoas criaram? Isso existe, né? A criança, quando ela passa por ela vence alguma etapa ali no desenvolvimento, algo, né, que ela está elaborando de uma forma mais madura, e aí ela pode ter despertares inesperados na nossa perspectiva, né? Isso pode acontecer. O que eu acho que é importante trazer, João, fazendo um alinhavo com o que você falou antes da segunda pergunta, que tem a segunda pergunta, né? Muitas vezes a expectativa é nossa. Sim. A gente quer descansar, a gente está cansado. E lá em casa, assim, eu falo que a equação é matemática. Quando eu estou com pressa, eu preciso que os meninos durmam para eu fazer uma live, uma aula à noite, o Thiago não chegou. Adivinha se eles dormem? Eles não dormem, eles se conectam com a tensão. O dia que eu estou relaxada é o dia que a noite vai, né, que eles dormem mais rápido. E adulto tem pressa, adulto quer sossego. E tá tudo bem, a gente tá nesse balaio do cansaço, né? Agora, a gente precisa redimensionar. Eu preciso brigar com meu filho porque ele precisa de mais tempo para dormir? Não, eu tenho que ressignificar. A pressa é minha, né? O cansaço é meu. Ele quer me degustar, ele quer me cheirar, ele quer me curtir. Isso é precioso. Antes de eu fazer a segunda pergunta, deixa eu trazer um depoimento do Davi Silva. Filha de 2 anos e 3 meses. Normalmente fazemos o processo de dormir no nosso quarto, na nossa cama. E após o sono profundo, a levamos para o quarto dela. E ela dorme bem a noite toda. O Davi, ele complementa falando o seguinte aqui, ao amanhecer, ela acorda e nos chama para buscá-la. Tem sido muito bom para ela e para nós. Davi Silva, que
foi no nosso YouTube dar esse relato dele. Ele tá no caminho certo? O que você pode falar para os pais aí que querem ter uma noite tranquila com os filhos agitados? Davi, obrigada pelo seu relato. Não existe o caminho certo, tá, João? Existe aquilo que funciona e faz sentido no meu coração. O termômetro, ele é sempre interno. Na minha casa é assim também, Davi. Os meus filhotes deitam comigo na minha cama. Quando o Ian, mais novo, dorme, eu levo para o quarto dele. A Mel, mais velha, de 9 anos, demora um pouco mais. Eu levo para o quarto, ela tá acordada, ela finaliza o soninho no quarto dela. Se alguém acorda de madrugada, eu vou lá prontamente para atender. E se funciona para você, né, Davi, para sua filhota, se ela fica em paz, se o seu coração fica em paz e se ela fica bem, esse é o caminho para você. Né, eu falo que o termômetro, ele é interno. Até porque cada criança é uma, né? Não tem a gente tem que nos receita escutar. de bolo. Isso. Eu tenho que me escutar, mas eu também tenho que olhar o que é importante para o meu filho. E amparo é sempre importante, sempre fundamental. E é legal, né? Eu já tive meus filhos, eu tenho 2 filhos, né? Para quem não sabe, um tem 6 anos, né? Vai fazer 6 anos e a outra de 3 aninhos. E eles tiveram sonos agitados, né? Quando criança. E hoje tem... Minha filha ontem, vou contar ontem, minha filha chegou para mim, papai, eu quero dormir. Eu vou dormir. E chegou, deitou, dormiu. Eu nunca escutei essa frase na vida. E a Estela é agitada. Quem conhece a Estela é muito agitada. Mas aí chega uma fase que ela chegou, sentou comigo no sofá e falou: papai, eu tô com sono, quero dormir. Deitou, maravilha. Me abraçou, dormiu. Maravilha. Então, assim, calma que muda, gente. Às vezes muda. E eu queria falar uma coisa que me veio aqui. Pode ser que na casa de quem está nos escutando, nossa, o meu filho sempre dormiu rápido e sozinho no quarto dele. Sim. Tem problema? Zero problema. Não é porque eu estou falando que os meus filhos dormem comigo, fazendo carinho, a gente conversando, que todo mundo tem que fazer esse caminho. Tem criança que realmente bate e dorme, desde sempre. Esse é o fluido dela. O que eu queria deixar de mensagem, se pudesse ficar uma, parem de escutar as receitinhas de bolo. Tem que ser cama compartilhada. Não tem que. Tem que ser cada um no seu quarto, vai chorar até dormir sozinho. Não tem que. A gente pode construir um processo de sono de mais qualidade, de mais conexão, mais respeitoso e processual. As crianças normalmente tendem a demorar um tempo ali para pegar no sono. E é um tempo que muitas vezes o adulto não dá conta de acolher, de validar, acha que tem problema, acha que tem que ser rápido. Lá em casa eu vou dar uma referência. A média, 40 minutos a 1 hora, tem dia que é mais. E eu já me abri para isso, eu não vou lutar com isso. Tem dia que eu fico nervosa? Super. Tem dia que não, tem dia que eu curto, tem dia que é uma delícia, porque eu também sou ser humana, também canso, né? Mas assim, a gente tem que olhar para essas questões na perspectiva da criança, dos nossos filhos. João, você tinha falado em dicas, acho que a Cecília já respondeu, né? Já, olhar para cada um aí, para sua realidade, ouvir seu coração, acho que realmente ter o olhar para sua família, né? Muitas vezes a gente quer buscar fora aquela resposta que está ali dentro do núcleo familiar. Mas tem dica que você trouxe no intervalo, Carol, que são preciosas. Cheguei do trabalho, fiquei o dia inteiro fora, cheguei do trabalho, meu filho estava sem mim, eu preciso abrir uma janelinha que seja para estar com ele, para brincar com ele, para me conectar com ele. Isso vai ajudar a acalmar. 1h30, 2 antes de dormir, desligar a tela, celular, tablet, TV, né? E aí o banho é muito bem-vindo, um jantarzinho, história, pertinho um do outro, carinho, né? Um cafunézinho, música mais baixa, os adultos se acalmando também. São dicas aí para colocar nesse rolê. Cecília Antipop, guardiã das crianças, nossa colunista, está com a gente aqui na 2ª edição do Central 98, toda quinta-feira. Então, semana que vem, você já sabe, tem mais, ela está de volta. Cecília, mais uma vez, obrigada demais, viu? Obrigada eu, Carolzinha, João, quinta-feira estamos aí.